Na mesa de bar, um copo de Coca Zero com gelo, não a cervejinha. No churrasco, um cooler cheio de latas pretas com a letra vermelha, a conhecida, ao invés da cerveja. A foto do seu Instagram, uma refeição saudável com a Coca Zero do lado. Na reunião de amigos, todo mundo com a latinha preta, ninguém com a cervejinha. A Coca Zero está sempre ao lado de algo que parece uma escolha consciente. Academia, o churrasco saudável, a refeição equilibrada. Ela nunca está sozinha, sempre com a prova de algo. Toda geração teve, entre aspas, a sua droga social. Algo que é aceito, normalizado e até celebrado. A geração dos nossos pais foram a cerveja. E agora, a sua geração tem isso aqui. A Marina acha que fez uma troca inteligente. Ela parou com o álcool, ganhou 0 calorias. E a sensação de ter feito a escolha certa é predominantemente maior do que tentar saber o que ela está bebendo. O que ninguém contou para Marina é que a Coca-Cola estudou pessoas exatamente como ela antes de criar esse produto. O Rafael treina há 8 meses, segue dieta, dorme bem e toda refeição, junto com a sua marmita de frango e arroz, ele bebe a sua Coquinha Zero. A Júlia precisou fazer a troca. Para ela sempre foi assim. A Coca-Cola chama isso de construção de hábito precoce, e os pesquisadores chamam isso de outra coisa. A Júlia basicamente cresceu vendo seus pais beberem todos os dias a cerveja, porém ela entendeu que a cerveja era algo que socialmente, na geração Z, não era totalmente visto da mesma forma em que era visto pelos seus pais. Agora, essa visão foi trocada pelo refrigerante, mas não qualquer um, o zero, porque não é bebida, não é alcoólico. Em 2004, a Coca-Cola lançou a Coca Zero. O briefing interno era simples: criar um produto para homens que queiram o sabor da Coca-Cola sem a conotação de dieta da Coca Light. Porém, em 20 anos, esse produto dominou. Não porque ele era mais saudável, mas porque ele chegou no momento certo. Entre 2015 e 2023, o consumo de cerveja entre jovens de 18 a 30 anos diminuiu em menos 18%. O consumo de refrigerante Zero Diet aumentou em 43%. O mercado ele não perdeu o cliente, ele só trocou o produto. A troca faz sentido em uma geração saúde. Nós temos algo 0 calorias, 0 álcool, por consequência, 0 culpa. Você pode beber em qualquer situação e não precisa se explicar para ninguém. A cerveja, ela pedia essa justificativa. A Coca Zero não pede nada. Ela já tem a própria justificativa embutida. Ela é zero. Mas zero de que exatamente? Água gaseificada. Até aí, tudo bem. Extrato de noz de cola. É o que dá sabor. Ainda bem que tem, né? Caramelo 4. Corante feito com amônia e sulfito, que já foi classificado previamente como um possível carcinogênico pelo IARC desde 2011. Mas, ainda assim, ele ainda está ali. Ácido fosfórico. É o que dá a acidez característica, normal. E o que compete com o cálcio sanguíneo. Ou seja, é melhor tomar coca e não absorver o cálcio nos nossos ossos, porque a coca é gostosa. E ela é zero, né? Acesulfame de potássio, ou aspartame. Os dois adoçantes que substituem os, entre aspas, 39 gramas de açúcar da versão original. E é aqui que a história fica interessante. Imagina o seguinte: você está no trabalho, está com fome, mas ainda faltam 2 horas para o almoço. Você levou aquela Coquinha Zero que sempre te salva. E aí você abre, bebe, o sabor chega.
um doce intenso, familiar, saboroso. O seu cérebro registra açúcar chegando, prepara a insulina, prepara a digestão, abre o seu apetite, mas não chega alimento. Mas o seu cérebro já estava preparado, o seu metabolismo já estava preparado. E agora, tudo fica confuso. Você bebe Coca Zero e fica com mais fome do que antes. Não porque você é fraco, mas porque o seu cérebro foi enganado. Porque é algo que prometeu açúcar e não entregou. Algo que sinalizou uma alimentação, mas estava muito longe de ser isso. Um estudo publicado no Cell Metabolism, em 2022, mostrou que pessoas que consumiram adoçantes artificiais por 2 semanas desenvolveram resposta alterada à glicose comparada ao grupo controle. Em linguagem simples, o adoçante ele não é neutro. Ele muda como que o corpo processa o açúcar de forma real. A Coca Zero, ela tem 0 calorias, isso é verdade. Porém, o que não está no rótulo é o que ela faz com o seu metabolismo, mesmo sem ter caloria nenhuma. E isso a Coca-Cola sabia muito bem antes mesmo de lançar o produto. Existe uma coisa que a cerveja e a Coca Zero, elas duas têm em comum. As duas criam um ritual. Não é sobre o sabor, é sobre o momento. A cerveja gelada depois do trabalho ou a Coca Zero com a refeição. A latinha no happy hour para ter algo na sua mão. O álcool, ele cria dependência química. E todo mundo aceita isso quando está consumindo. Porém, o adoçante cria dependência. Só que ninguém fala sobre isso. O adoçante, ele gera alterações metabólicas, mas é melhor a gente não colocar isso em pauta. Pesquisadores da Universidade de Yale usaram ressonância magnética para observar o cérebro de pessoas consumindo os adoçantes artificiais que são colocados em refrigerantes como a Coca-Cola Zero. As mesmas regiões de recompensa que respondem ao açúcar respondem também ao adoçante. Porém, tem uma diferença. A satisfação, quando você consome realmente o açúcar, ela vem. Agora, quando você consome adoçantes artificiais, ela não vem. Então, o seu cérebro quer cada vez mais e mais. Em 2015, o New York Times revelou que a Coca-Cola gastou 1,5 milhões de dólares financiando pesquisadores para publicar que o exercício físico é mais importante do que a dieta para controle de peso. O objetivo era tirar o foco do produto, colocar o foco no comportamento do consumidor. A estratégia funcionou por décadas e funciona até os dias de hoje. E não foi uma única vez, foi uma estratégia sistemática. Pagar para que a ciência não chegasse até você, pagar para que você não soubesse a verdade, ou chegasse atrasada, ou chegasse confusa. O tabaco ele fez isso com o câncer de pulmão por aproximadamente 30 anos. A Coca-Cola fez isso com o açúcar por 50 e agora está fazendo o mesmo com o adoçante. Em 2005, um ano após o lançamento, os documentos internos da Coca-Cola revelam o seguinte objetivo: reposicionar a categoria de refrigerantes como compatível com estilo de vida ativo, não saudável, não benéfico, apenas compatível. Essa é uma palavra escolhida com muito cuidado por advogados para que eles pudessem jogar o jogo entre as entrelinhas e não sofrer as consequências. O investimento em marketing da Coca-Cola feito no ano de 2022 de 1,2 bilhões foi um investimento feito em pesquisa sobre a segurança do aspartame para o consumidor. O resultado não foi divulgado e você já deve imaginar o motivo. Mas aqui nós precisamos ser honestos. A Coca-Cola não fez isso sozinha. Ela criou um produto para uma necessidade que já existia. A necessidade de ter o prazer sem consequência, de pertencer ao grupo sem ser julgado, de
parecer saudável sem precisar ser saudável.